O Mistério de Joyce Hasselman. Eu sou Deison Abreu, sou policial e sou escritor, e hoje vamos conversar sobre o que aconteceu com Joyce Hasselman e alguns pontos que eu observei e poucos aí comentaram. Bom, eu sou policial militar. Polícia militar, ela em geral não investiga apenas alguns poucos setores, mas eu trabalho com inquéritos também e alguns processos, procedimentos internos. Então há interrogatório e há toda uma fase processual muito semelhante ao inquérito policial civil. Aliás, o inquérito policial militar é exatamente igual ao inquérito policial civil. Então eu anotei algumas coisas, algumas questões para a gente entrar nesse debate. Mas antes, vamos ver alguns vídeos, pelo menos um tanto polêmicos, da deputada, que parece não ter nada a ver com o assunto, mas tem sim. Olha só. Vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan tan tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan 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 tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum. Esquerdismo, quando adere à esquerda, é sinônimo de distúrbio mental. Precisa de ajuda ou intervenção médica, se for o caso, mas é porque não é de hoje. A gente pode falar surtou, tá maluca, mas olha isso. Olha, Joyce, você para deputada está uma péssima atriz. E deputada federal, realmente, né? Olha, Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, que merece mesmo estar com essa patota. Eu vou te falar uma coisa. É decepção demais. Não dá, não dá. É difícil até de descrever um troço desse. Agora eu preciso do Bom, o uísque. que tem a ver esses vídeos com o fato? Nada. Eles servem apenas para a gente traçar um perfil psicológico dela. E são só alguns exemplos, porque há vários. A carreira política dela parece ser bem controversa, bem conturbada, inclusive a carreira jornalística dela, que ela também já foi acusada de plágio. Bom, desde que eu conheci ela em seus comentários aí na Jovem Pan, sempre já tive uma certa opinião sobre ela, ser muito estridente, muito cheia de razão, um perfil de pessoas que se assemelham com tantas outras que tem por aí. Mas a gente observa o seguinte, ela é uma pessoa vaidosa, ela é muito vaidosa. Ela também é um tanto egocêntrica. E nós notamos essa vaidade dela, inclusive que foi abalada depois que ela engordou. Ela engordou bastante, houve alguns ataques até de forma bem baixa contra ela nesse sentido, e ela emagreceu. Provavelmente fez alguma bariátrica, fez operações plásticas. O problema é misturar a questão pessoal com a pública, ou tentar usar esse certo marketing. Então, após ela ter emagrecido, ela começou a postar algumas fotos que nem condiz muito com um deputado, uma deputada. Primeiro são fotos sexys, insinuantes, e depois fotos dela na praia e tudo mais. Veja aí. E o que tem a ver essas fotos com esse fato ocorrido sobre as lesões dela? Nada. Também ajuda a traçar um perfil psicológico. Isso mostra a vaidade dela. Ela é uma pessoa muito vaidosa. Ela sempre se mostrou bem penteada, bem maquiada, muito bem vestida. E nessa época mostrando o seu corpo novo. Até aí, beleza. Após os fatos da agressão, em diversas reportagens que ela apareceu, óbvio, ela está machucada, tudo bem, mas ela se mostrou bem diferente. Ela se mostrou com os cabelos muitas vezes despenteados, sem maquiagem nenhuma, de roupão ou com algumas roupas muito diferentes das costumeiras dela. E por quê?
há sempre um sentido, há sempre um motivo, há sempre a tentativa de levar para um caminho. Isso é típico do político, é planejado. Depois das suspeitas recaírem para o marido dela, ela aparece com o marido e de mão dada com ele. De uma forma bem artificial. Mas isso é um método. Isso daí é planejado, isso é treinado. Bom, agora vamos falar resumidamente sobre o fato ocorrido. Né? Já foi muito veiculado pela imprensa. A versão dela é que ela acordou em meio a sangue, muito machucada, e a princípio já começou a acusar que tinha sido atacada por opositores, numa narrativa, claro, que beneficia ela. Depois disse que não sabia, que poderia ter sido dopada com algum medicamento, já entrou em diversas contradições pelo que ela narrou de sua história. Quando a senhora acordou, a senhora estava sozinha? Quando eu estava dormindo sozinha no meu quarto, só eu no meu quarto. De vez em quando meu gatinho dorme comigo, nem ele estava comigo, né? Então, assim, eu não lembro de absolutamente nada, né? Imaginei que não lembro porque caí, bati a cabeça, né? Até então isso estava na minha cabeça. Eu caí, desmaiei, bati o rosto, quebrei o dente, saiu sangue do nariz, pronto, acabou. Mas aí eu fui fazer os exames. Os exames... No domingo? No domingo. Qual hospital? Só que no Sírio-Libanês. Só que antes disso, né, eu já tinha conversado com o meu marido, que é médico. Ele veio me socorrer. Né? Ele estava em São Paulo? Não, meu marido viaja para o Brasil todo, né? Ele fica um pouco em São Paulo, um pouco no Piauí, um pouco aqui. E ao me socorrer, ele falou, olha, você deve ter tido um trauma, porque o olho está começando a ficar roxo. Então isso é característico de um trauma, e ele falou o nome do trauma lá, que é uma coisa... Ele é neurocirurgião, então entende bem disso. Bom, vamos ver a evolução disso, né? Só que as dores foram aumentando muito. Ele me medicou inicialmente. E com a intensificação da dor, eu marquei primeiro uma consulta com um grupo de cirurgiões de dentista, de bucomaxilo e tal, e fiz os primeiros exames. E chamou atenção, eles falaram, olha, tem alguma coisa errada, não é só isso, não é só o dente, não. Né? E aí eu fui para o hospital para fazer essas tomografias. Bom, resumo da ópera. Eu estou com 5 fraturas na face e uma fratura na coluna. Os 2 joelhos, eu estava sentindo muita dor no joelho, pensei, bom, caí de joelho, está doendo o joelho. Mas aí os médicos me alertaram, falaram assim, olha, para ser um tombo, você teria que ter tomado 4, 5 tombos, ou caído de uma escada. Mas algumas coisas chamam muito a atenção. Primeiro, o marido dela, que só passa com ela aos finais de semana, não dorme no mesmo quarto. Alegou que foi por causa de ronco. Também não ouviu nada. Alguns alegam que o apartamento é antigo e um quarto é muito distante do outro. Faça esse teste na sua casa. Faça no silêncio da madrugada. Se você não é capaz de acordar ao ouvir um barulho forte, principalmente se for alguém sendo espancado, ou alguém tomando um tombo daquele, como é uma das possibilidades de ter ocorrido. Isso daí também parece não fazer muito sentido. Uma pessoa com várias fraturas na face e fratura na coluna, como ela alega, também teria ido no hospital apenas outros dias após. E também se apresentar no hospital com nome diferente. E também ele ficou no vácuo se fez o exame toxicológico ou não. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Agora vamos falar sobre a investigação. O que ocorreu não é nenhum crime muito difícil de ser desvendado. Dá para se chegar muito bem a uma solução plausível, a entendimento do que ocorreu, principalmente em cima das contradições dela. Principalmente porque ela escolheu a polícia legislativa, alegando não confiar na Polícia Federal e talvez nem na Polícia Civil. A Polícia Legislativa não tem experiência nenhuma em investigação.
Tanto é que encerrou muito rápido, encerrou mais rápido do que eu encerro uma sindicância, mandou para o Ministério Público e retornou do Ministério Público por estar muito incompleta. Entre uma série de perguntas que você faz, de questionamentos, e que uma pergunta vai levando a outra, o bom investigador, o bom interrogante, eu citei só algumas para nós prestarmos atenção. O dia e a hora dos fatos. E questiona isso. Qual foi o dia e qual foi a hora dos fatos? De onde ela veio antes dos fatos? Que horas que ela chegou em casa? Nos dias seguintes, ela saiu do seu AP antes de ir para o hospital? Fez contato com alguém? Fez ou não um toxicológico? Através dessas perguntas, nós vamos fazer uma investigação inversa. Nós vamos ver se ela fala a verdade. Hoje em dia, todos os locais são monitorados. Até mesmo o GPS do celular dela, se ela entregar para ser feita uma perícia, eles podem verificar o caminho dela e acabar com qualquer controvérsia. Fora as câmeras do prédio, que já não identificaram ninguém ter entrado lá, as câmeras das ruas, as câmeras públicas e câmeras particulares. E elas podem comprovar ou não a trajetória que a deputada falou. Só nisso daí você já mata metade da investigação. Você já vai verificar o caminho que ela fez ou disse ter feito. E encontrar o caminho real também. Depois, você vai confirmar essa versão, depois de confirmar essa versão com as câmeras, você vai ouvir médicos, enfermeiros, funcionários, sempre escapa alguma coisa, sempre a conversa é uma, é outra, alguém ouviu alguma coisa, verificar os locais que ela frequenta, no dia dos fatos com quem ela estava antes do ocorrido. E a perícia que foi feita, que não constatou nenhum arrombamento, também utilizaram o luminol, aquela iluminação de manchas de sangue, que às vezes até depois de limpar fica alguma coisa. Passaram luminol em outros locais, talvez no carro dela, que eu não acredito que se houve um acidente tenha sido no carro dela. Esses são um dos fatos a serem observados. Treino em casa. Pode ser com o marido, pode ser com o namorado, pode ser com o filho mais velho, pode ser com o amigo, e depois você me conta. Bom, há 3 suspeitas aí. Uma de uma queda, de um acidente doméstico. Outro dela ter sido agredida, ou por um ninja, ou pelo marido dela. E outro que veiculou aí um acidente de trânsito. De acordo com as lesões que ela disse ter sofrido, uma queda é muito difícil de causar essas lesões. Só se ela caísse da janela do 5º andar. Uma agressão seria a tentativa de homicídio, né? Você agredir a pessoa a tal ponto de causar assim tantas lesões. E inclusive se a pessoa estiver consciente que ela vai se defender, vai ter alguma marca de defesa. Não só a marca das agressões. Se ela estiver inconsciente, fica um tanto estranho também a pessoa causar esse tipo de agressão. Por isso parece bem convincente, pode não ser, mas parece bem convincente, a teoria de um acidente. Inclusive a explosão do airbag pode causar alguns hematomas, né? Mas não se sabe. Se foi também, não necessariamente precisa ter sido no veículo dela. Isso daí é o que mais poderia encaminhar aí a investigação. Eu pessoalmente não acredito que o marido dela tenha feito esse tipo de agressão sem a intenção de matá-la. Porque isso é muito mais do que um tapa, muito mais do que um soco. São fraturas, coluna, diz ela, costelas, face, perdeu 2 dentes. Inclusive ficou mostrando foto dela sem dente, o que não condiz com o perfil psicológico vaidoso dela. E por que ela inventou toda essa história? Como todo bom político,
Após ter ido no hospital, óbvio, ela viu, ó, mesmo com nome falso, isso vai vazar. Isso vai vazar e eu vou ter que falar alguma coisa. E eu tenho algo a esconder. Ela tem algo a esconder. Isso que eu acredito. Alguma coisa que não condiz aí como um político deveria ser, mas nada condiz aqui no Brasil como um político deveria ser. Então, ela já criou uma narrativa, e como todo bom político brasileiro, uma narrativa que a favorecesse de algum modo. Eu espero que venha à tona a verdade, espero mesmo. Essa deputada, ela é terrível, eu nunca gostei dela, nem como repórter. Ela não faz nada de bom para o Brasil, ela é muito vaidosa, egocêntrica, tudo gira em torno dela e dos objetivos políticos dela, que inclusive ela falou que o objetivo dela é ser presidente do Brasil. Deveria ser eliminada da vida política, né? Voltar a trabalhar como repórter, mas nós sabemos que isso é muito difícil, porque depois que veio a fama, para ela ser eleita deputada, pelo menos deputada, é muito fácil. Então, provavelmente, ela consegue se manter aí na vida política, sem muita projeção, mas ela consegue. E eu vejo pelo menos aí alguns crimes. Se ela foi agredida, é um crime aí de até tentativa de homicídio. Se não houve essa agressão, a falsa comunicação de crime. E também a cassação dela no Conselho de Ética. Existe um Conselho de Ética, mas é isso daí que eu vejo. Espero que essa mulher cada vez mais suma dos noticiários e deem razão aí aos poucos políticos sérios que temos e que, se Deus quiser, algum dia teremos mais. Um abraço, pessoal. Deixa um like aí e acompanha o canal.